Grandes pensadores. Juntos neste vídeo. O melhor da semana por parafrasear-te. Filósofo, professor e poeta grego. Aristóteles ou Platão. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. O sábio que tudo sabe é aquele que sabe que nada sabe. O livro é um mestre que fala, mas que não responde. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. O amor é a busca do todo. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. A parte que ignoramos é muito maior que tudo aquilo que sabemos. A matemática é a honra do espírito humano. A verdadeira tragédia da vida é quando homens têm medo da luz. Não é permitido irritarmos-nos com a verdade. Ao toque do amor, todo homem se torna um poeta. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Só pelo amor o homem se realiza plenamente. Os mais sábios têm a maior autoridade. A astronomia obriga a nossa alma a olhar para cima e a levar-nos do nosso mundo para outro. Não deverão gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. Não deixes crescer a erva no caminho da amizade. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. É a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. Os sábios falam porque têm algo a dizer. Os tontos falam porque precisam dizer algo. Há uma vitória e uma derrota maior e a melhor das vitórias, a mais baixa e a pior das derrotas, que cada homem conquista ou sofre não pelas mãos dos outros, mas pelas próprias mãos. O importante não é viver, mas viver bem. Julgareis em vão da grandeza a vossa alma se não fazeis crescer em virtude. As aptidões dos alunos é um processo de busca constante. Trata-se de uma ação ou planejamento eugênico que busca a progressão e melhoramento humano. Não é preciso que a bondade se mostre, mas sim é preciso que se deixe ver. Os males não cessarão para os humanos antes que a raça dos puros e autênticos filósofos chegue ao poder, ou antes, que os chefes das cidades, por uma divina graça, ponham-se a filosofar verdadeiramente. Correto é considerar solares a luz e a vista, mas não se deve identificá-las com o sol. Assim também a ciência e a verdade podem ser consideradas muito afins ao bem, mas nenhuma nem outra idênticas a ele. Mas, quando se trata das coisas boas, ninguém se contenta em possuir bens aparentes. Ao contrário, são os bens reais que todo mundo procura, sem dar valor nenhum, nesse domínio, à aparência. Você é jovem, meu filho, e com o passar dos anos, o tempo vai mudar e até mesmo reverter muitas das suas opiniões presentes. Abstenha-se, portanto, um tempo de configurar-se como um juiz dos maiores assuntos. A vida inteira precisamos de graça e gentileza. A música é o meio mais poderoso do que qualquer outro porque o ritmo e a harmonia têm sua sede na alma. Ela enriquece esta última, confere-lhe a graça e ilumina aquele que recebe uma verdadeira educação. O corpo humano é a carruagem. Eu, o homem que a conduz. O pensamento, as rédeas. Os sentimentos, os cavalos. Nas asas do amor a alma anseia por voar para casa, para o mundo das ideias. Ela quer ser libertada da prisão do corpo. Os números dominam o mundo. A punição que os bons sofrem, quando se recusam a agir, é viver sob o governo dos maus. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Amor, uma perigosa doença mental. O homem se torna rigorosamente um tirano, quando, por natureza, ou por hábito, ou pelos dois motivos, se torna ébrio, apaixonado e louco. Por vítimas de agressão, entendo aqueles que mudam de opinião pelo pesar ou pela dor.
Por vítimas de doença, entendo aqueles que mudam de opinião seduzidos pelo prazer ou aterrorizados pelo medo. A cidade pode crescer até o ponto em que conserva sua unidade, mas nunca além disso. O mais belo é também o mais amável. O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. Chama um homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo antes que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida a exercitar nossa inteligência, é encontrado até nos movimentos dos astros. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes, ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Devemos seguir sempre o caminho que conduz ao mais alto. Tudo que ilude, encanta. Procurando o bem para os nossos semelhantes encontramos o nosso. Cada qual, cada quem. É então de há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza humana. Cada um de nós, portanto, uma têssera complementar de um homem, porque cortado com os vinguados, de um só em dois, e procura cada um o seu próprio complemento. O que ama é, de certa maneira, mais divino que o objeto amado, pois possui em si divindade, é possuído por um Deus. O começo é a metade do todo. Se lutarmos com fé estaremos duas vezes armados. O amor é filho da pobreza e da riqueza, da pobreza, porque constantemente pede, e da riqueza porque constantemente se dá. A democracia é uma constituição agradável, anárquica e variada, distribuidora de igualdade indiferentemente a iguais e a desiguais. As grandes naturezas produzem grandes vícios, assim como grandes virtudes. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. Não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada um. A sabedoria consiste em ordenar bem a nossa própria alma. Se não encontras alegria nesta terra, procura a irmão para além das estrelas. No imposto profissional o justo paga mais e o injusto menos, sobre o mesmo rendimento. Se, na verdade, a justiça é sabedoria e virtude, julgo que facilmente se demonstrará que é mais forte do que a injustiça, uma vez que a injustiça é ignorância. A procriação e o nascimento são coisas imortais num ser mortal. Buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar. Riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau. Vivemos no mundo do irreal onde tudo o que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. Os estados só têm chance de serem felizes se os filósofos forem reis ou se os reis passarem a ser filósofos. A paz do coração é o paraíso dos homens. O amor é uma força, uma energia, que se manifesta na alma como um sentimento de lembrança de algo que ela já teve, mas perdeu. A pobreza não vem da diminuição das riquezas, mas da multiplicação dos desejos. O cansaço físico, mesmo que suportado forçosamente, não prejudica o corpo, enquanto o conhecimento imposto à força não pode permanecer na alma por muito tempo. Não devemos de forma alguma preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto, e com a própria verdade. Aprender é mudar posturas. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. O corpo é o túmulo da alma. Tudo quanto vive provém daquilo que morreu. Quem ama extremamente, deixa de viver em si e vive no que ama. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. A necessidade é a mãe da inovação. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê.
Na vida, duas coisas são certas: o amor e a morte. O tempo é a imagem móvel da eternidade. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Professor, matemático e astrofísico inglês Stephen William Hawking. Pessoas quietas possuem mentes barulhentas. O universo não é indiferente à nossa existência, ele depende dela. As pessoas nunca terão tempo para você, se você sempre estiver bravo e reclamando. Se eu tivesse que escolher um super-herói, eu escolheria o Superman. Ele é tudo o que eu não sou. O paraíso é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra. O sentido da vida é o que você quiser que ele seja. Nós somos o universo contemplando a si mesmo. Quando achamos a matemática e a física teórica muito difíceis, voltamos-nos para o misticismo. Veja o cérebro como um computador que deixará de funcionar quando seus componentes falharem. Não existe paraíso ou vida além da morte para computadores quebrados. Isso é um conto de fadas para pessoas com medo da escuridão. Todos devemos dar o nosso melhor, seja qual for a situação. Nunca desistir. Estamos em risco de nos destruir por conta de nossa cobiça e estupidez. Não podemos permanecer olhando para dentro de nós em um planeta pequeno e crescentemente poluído e superpovoado. Se você tem uma deficiência, provavelmente não é sua culpa, mas ficar culpando o mundo ou esperar a dó de alguém não vai te ajudar em nada. Eu não tenho nenhuma ideia de qual seja o meu QI. Pessoas que se vangloriam dos seus QI são perdedores. Você deve manter um pensamento positivo e aproveitar o máximo de cada situação. Deus não tem mais lugar nas teorias sobre a criação do universo, devido a uma série de avanços no campo da física. Apesar de eu não poder me movimentar e ter que falar através de um computador, em minha mente sou livre. A prova de que no futuro não existirão viagens no tempo é que não estamos sendo visitados pelos viajantes do futuro. Por haver uma lei como a gravidade, o universo pode e irá criar a ele mesmo do nada. A criação espontânea é a razão pela qual algo existe ao invés de não existir nada, é a razão pela qual o universo existe, pela qual nós existimos. Meu objetivo é simples. É a compreensão completa do universo, porque ele é assim e porque existe. Acredito que o desenvolvimento pleno da inteligência artificial poderia significar o fim da raça humana. Porque qualquer um pode pensar como um gênio. Mulheres são um completo mistério. Se você tem um problema físico, não pode se permitir ter um problema psicológico também. Não é necessário invocar Deus para iniciar uma reação e fazer o universo funcionar. Há uma diferença fundamental entre a religião, que se baseia na autoridade, e a ciência, que se baseia na observação e na razão. A ciência vai ganhar porque ela funciona. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito bem ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Minhas expectativas se reduziram a zero quando tinha 21 anos. O restante foi um presente. Então Einstein estava errado quando disse: Deus não joga aos dados. A consideração dos buracos negros sugere não apenas que Deus joga aos dados, como que às vezes nos confunde, jogando-os onde eles não podem ser vistos. Nós não nos devemos surpreender das condições no universo serem adequadas para a vida, mas isso não é prova de que o universo foi desenhado para permitir a vida. Poderíamos chamar a ordem pelo nome de Deus, mas seria um Deus impessoal. Não há muito de pessoal sobre as leis da física. Se você entende como o universo funciona, de certa forma pode controlá-lo. A vítima deveria ter o direito de terminar sua vida, se quiser. Mas acho que seria um grande erro. Mesmo que a vida possa parecer ruim, sempre há algo que você pode fazer e ter sucesso. Enquanto há vida, há esperança. Mesmo as pessoas que dizem que tudo está predeterminado e que não podemos fazer nada para mudá-lo,
olham para os dois lados antes de atravessar a rua. Eu não sou religioso no sentido normal. Eu acredito que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ter sido decretadas por Deus, mas Deus não intervém para quebrar as leis. Uma das regras básicas do universo é que nada é perfeito. A perfeição simplesmente não existe. Sem perfeição, nem você nem eu existiríamos. Não creio que a raça humana possa sobreviver aos próximos 1000 anos, a menos que nos espalhemos pelo espaço. Nós somos apenas uma espécie avançada de macacos em um planeta pequeno de uma estrela bastante comum. Mas nós podemos entender o universo. Isso nos torna especial. A matemática é a única linguagem que temos em comum com a natureza. As grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo. 1. Lembre-se de olhar para as estrelas e não para baixo, para seus pés. 2. Nunca desista do trabalho. Trabalho dá significado e propósito, e a vida está vazia sem eles. 3. Se você tiver sorte o suficiente para encontrar o amor, não o deixe ir embora. Inteligência é a capacidade de se adaptar a mudanças. A genialidade é antes de tudo a habilidade de aceitar a disciplina. A vida seria trágica, se não fosse engraçada. Não tenho medo de morrer, mas também não tenho pressa. Professora, poeta e romancista fluminense. Cecília Benevides de Carvalho Meireles. Há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre. Eu quero a memória acesa depois da angústia apagada. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Se não chegas nem pelo sonho, por que insisto em te imaginar? Liberdade de voar num horizonte qualquer, liberdade de pousar onde o coração quiser. Hoje desaprendo o que tinha aprendido até ontem e que amanhã recomeçarei a aprender. Entre mim e mim, há vastidões bastantes para a navegação de meus desejos afligidos. Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. É difícil fazer alguém sorrir, assim como é fácil fazer chorar. Ah! Se nem eu sei quem sou. Como posso esperar que venha alguém a gostar de mim? Somos um ou dois. Às vezes nenhum. E em seguida tantos. Acima de nós, em redor de nós as palavras voam e às vezes pousam. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou se passo. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. E todos somos pura flor de vento. Até os urubus são belos. No lago círculo dos dias sossegados. Na grande noite tristonha. Meu pensamento parado. Tem quietudes de cegonha. Numa beira de telhado. Alguns dos melhores momentos da vida a gente experimenta de olhos fechados. Tudo o que acontece dá para imaginar. Tudo o que se imagina, pode acontecer. De que são feitos os dias? De pequenos desejos, vagarosas saudades, silenciosas lembranças. Não perguntavam por mim, mas deram por minha falta. Na trama da minha ausência, inventaram tela falsa. E tudo que era efêmero se desfez. E ficaste só tu, que é eterno. Tão liso está meu coração. Tão lisos, meus pensamentos, que as lágrimas rolarão. E os contentamentos. Tudo em ti era uma ausência que se demorava. Uma despedida pronta a cumprir-se. Sede assim qualquer coisa serena, isenta, fiel. Não como o resto dos homens. No mistério do sem-fim. Equilibra-se um planeta. E, no planeta, um jardim. E, no jardim, um canteiro. No canteiro uma violeta. E, sobre ela, o dia inteiro. Entre o planeta e o sem-fim.
A asa de uma borboleta. Em que espelho ficou perdida? A minha face. Assovio. Ninguém abra sua porta. Para ver que aconteceu. Saímos de braço dado. A noite escura, mas eu. Ela não sabe o meu rumo. Eu não lhe pergunto o seu. Não posso perder mais nada. Se o que houve já se perdeu. Vou pelo braço da noite, levando tudo que é meu. A dor que os homens me deram. E a canção que Deus me deu. A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. Se as respostas foram dadas e você não faz parte da solução, então é porque o problema é você. Desfaze-te da vaidade triste de falar. Pensa, completamente silencioso. Até a glória de ficar silencioso. Sem pensar. Pus o meu sonho num navio. E o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos. Para o meu sonho naufragar. Eu deixo aroma até nos meus espinhos. Ao longe, o vento vai falando de mim. Há uma doce luz no silêncio, e a dor é de origem divina. Permita que eu volte o meu rosto para um céu maior que este mundo. E aprenda a ser dócil no sonho como as estrelas no seu rumo. O que está perdido na vida? Vive a través da essência do seu ser, que é sustentado pelo poeta. Na memória e no verso. Tentei, porém nada fiz. Muito, da vida, eu já quis. Já quis, mas não quero mais. Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo. Quem é bom, mandam matar. Essas e outras mortes ocorridas na família me deram, desde pequenina, uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar nem me espantei por perder. A noção ou sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento da minha personalidade. Provação. Agora eu entendo o que é provação. Provação significa que a vida está me provando. Mas provação significa também que estou provando. E provar pode se transformar numa sede cada vez mais insaciável. Quem falou de primavera sem ter visto seu sorriso, falou sem saber o que era. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. A minha infância de menina sozinha deu-me duas coisas que parecem negativas, e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. Para me refazer volto ao meu estado de fresca realidade, mal existo e se existo é com delicado cuidado. Sonhar um sonho a dois, e nunca desistir da busca de ser feliz é para poucos. É preciso amar as pessoas e usar as coisas e não amar as coisas e usar as pessoas. Faze-te sem limites no tempo. O vento é sempre o mesmo, mas sua resposta é diferente em cada folha. Somente a árvore seca fica imóvel entre borboletas e pássaros. Quanto mais me despedaço, mais fico inteira e serena. O mundo vai acabar, e certamente saberemos qual era o seu verdadeiro sentido. Se valeu a pena que uns trabalhassem tanto e outros tão pouco. Por que fomos tão sinceros ou tão hipócritas, tão falsos e tão leais? Por que pensamos só em nós mesmos ou só nos outros? Pequenos desejos, vagarosas saudades, silenciosas lembranças. Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar nem me espantei por perder. A noção ou o sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade. Não faças de ti um sonho a realizar. Vai. Sem caminho marcado. Tu és o de todos os caminhos. É difícil se convencer de que se é feliz, assim como é fácil achar que sempre falta algo. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Em mim, não vejo começo nem fim. Se você errou, peça desculpas. É difícil pedir perdão. Mas quem disse que é fácil ser perdoado?
A vida só é possível reinventada. Se em um instante se nasce e um instante se morre, um instante é o bastante para a vida inteira. Agradeço muito por ter assistido todo o vídeo. Por favor, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para ajudar o Parafrasearte a crescer. Deixe nos comentários as suas frases preferidas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!